Falar sobre a missão de Jesus Cristo acaba se confundindo um pouco sobre quem é Jesus Cristo. Tem que falar um pouco sobre quem é Jesus, e junto com a resposta quem é Jesus, nós vamos também respondendo aos poucos qual é a missão de Jesus. Vocês devem conhecer o texto lá de Mateus capítulo 16, onde Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Quem o povo fala que eu sou? E depois, e vocês, os 12, para vocês quem sou eu? E a resposta certa é a resposta de Pedro: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta certa. E Jesus fala depois: Pedro, você é feliz, porque essa resposta que você deu não veio de você mesmo, mas foi o Pai que te inspirou. E daí nós vamos avançando na missão de Jesus. A missão de Jesus, ela se resume em 3 pontos. 3 pontos. Primeiro, Jesus veio para vencer o inimigo. Jesus veio para derrotar Satanás. Atenção! O grande inimigo de Jesus não era o imperador, não era César Augusto, não era Herodes, não eram as autoridades da época. Muitos achavam que Jesus era um líder político. Domingo passado, quem foi à missa, alguém perguntou para Jesus: Senhor, alguém pediu, Senhor, lá no teu reino, permite que nós nos sentemos uma à sua esquerda e uma à sua direita. Os apóstolos que pediram isso imaginaram o quê? Que Jesus iria ser rei em Israel, que Jesus iria vencer o Império Romano, que Jesus ia ser um líder político que ia vencer, e eles queriam ser o braço direito, o braço esquerdo de Jesus. Achavam que Jesus era um líder político e que ele iria acabar com toda a opressão. Mas não, Jesus é um líder religioso, e o inimigo de Jesus a ser vencido é Satanás, é o inimigo. Lá no livro do Gênesis, quando acontece o pecado original, Deus já fala para o demônio: a mulher vai esmagar a tua cabeça. A mulher que vai esmagar a cabeça da serpente é a Virgem Maria. E a Virgem Maria faz isso quando? Quando ela diz sim ao anjo Gabriel. E aí Jesus, que é Deus, se faz carne, se faz homem para vencer o inimigo, e essa vitória vai se dar na cruz de modo especial. Então Jesus veio para, como missão, vencer Satanás. E isso acontece em 2 momentos. Primeiro, Jesus anuncia o reino de Deus. É o que nós contemplamos no terceiro mistério da cruz. Jesus anuncia o reino de Deus, convidando as pessoas à conversão. E o terceiro ponto é quando Jesus morre e ressuscita para salvar a humanidade. Então a missão de Jesus é vencer o inimigo, e isso ele faz anunciando o reino e morrendo na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Jesus percorria a Galileia, pregava o Evangelho de Deus, dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus é adulto, com mais ou menos 30 anos, ele começa a sua vida pública, e essa é uma das primeiras atitudes de Jesus: convidar as pessoas à conversão e a crer no Evangelho, como está em Marcos 1, 14 e 15. Na quarta-feira de cinzas, é essa frase que o padre usa quando coloca cinza sobre a nossa cabeça: convertei-vos e crede no Evangelho.
Então até os 30 anos Jesus permanece meio que anônimo, né? E ele vai começar a sua vida pública convidando as pessoas a crer no Evangelho, a converter-se, porque o reino de Deus está próximo. Olha o que fala Gálatas 4. Quando chegou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar o que eram sujeitos à lei, e todos recebêssemos a dignidade de filhos. Jesus é Deus. Jesus se faz homem, se faz carne, se faz um de nós, o Filho da Virgem Maria. Em Jesus, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus através de Jesus. Jesus vem resgatar a nossa dignidade, e aqui ele está anunciando o reino de Deus. Ele está falando do amor, da misericórdia, do perdão, está ensinando o Pai Nosso. Ele vai chamar os 12, vai preparar os 12. Então, nessas frases bíblicas e nessas atitudes, você vai vendo Jesus anunciando o reino de Deus. E aí você pode depois complementar. Quais são as atitudes? Ele anuncia o reino, ele faz milagres, e por muitas vezes ele expulsa os demônios. Essas são atitudes do ministério de Jesus: anunciar a palavra, o mandamento do amor, convidar a conversão, a mudança de vida, formando os apóstolos, formando a igreja, expulsando o demônio, curando os enfermos. Então aqui nós vamos vendo mais ou menos desenhada a missão de Jesus que vai acontecendo ao longo dos 3 anos da sua vida pública. Nós cremos e confessamos Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno, o Grande, né? E do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, é filho eterno de Deus, feito homem, vindo de Deus, descido do céu, veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Esses textos aqui, eles foram tirados da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica. Agora sim, muito católico não tem essa clareza. As pessoas acham que Jesus é um homem. Jesus não é um homem apenas, um homem especial, um profeta. Para as testemunhas de Jeová, sim. Para o Espiritismo, sim. Jesus não é Deus para testemunha de Jeová. Jesus é alguém especial que ensinou coisas boas, mas não é Deus. Para testemunha de Jeová, Deus é o Pai. Para nós, Deus é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para o Espiritismo, Jesus é um Espírito livre, um Espírito perfeito, que já se reencarnou muitas vezes. Para nós, isso não serve. É Filho de Deus que se encarnou. Vamos ter essa diferença. O que é encarnar? Ele assumiu a nossa carne. Isso é encarnação. E a festa da encarnação é o Natal, quando Jesus nasce. E 25 de março, a festa da Anunciação do Anjo à Virgem Maria. 25 de março é o dia que o anjo fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, ficarás grávida, darás à luz ao Filho de Deus. E 25 de dezembro ele nasce. Então a palavra é Jesus, o verbo é Jesus, que se fez carne,
igual o seu filho foi no seu ventre, Jesus foi no ventre de nossa história. Isso não é um faz de conta. Ele foi verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. Então é preciso ter essa distinção, porque às vezes as pessoas acham que tudo isso é uma utopia, é um conto de fadas, é um folclore, sei lá. Por que o Verbo se fez carne? O Verbo é Jesus. Se você ler Lucas capítulo 1 e João capítulo 1, vai falar isso. O Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, nada foi feito sem ele. Então você pode ler depois em casa, João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então entendamos isso, né? A gente reza isso. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. É Jesus, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. O Pai tem a missão de criar, Jesus salvar, o Espírito Santo santificar. As três pessoas divinas formam um único Deus, e cada pessoa divina tem a sua missão. Então por que o Verbo se fez carne? No credo niceno-constantinopolitano, o que é isso, Padre? Lá no começo da história da igreja aconteciam os concílios ecumênicos, e houve um concílio em Niceia, e mais tarde houve um concílio em Constantinopla. O que o concílio de Niceia afirmou, o concílio de Constantinopla afirmou mais ainda, e aí se formou o credo. Por isso se fala credo niceno-constantinopolitano, porque foram dois concílios, o de Niceia e o de Constantinopla. O que é o credo? É a oração do creio, que nós rezamos na missa. Depois que o padre faz a homilia, a assembleia se levanta e reza o creio. Para quê? Para dizer que nós cremos em Deus. Depois de ter ouvido essa palavra, a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, a homilia que o padre fez, depois dessa reflexão, nós nos levantamos em atitude de prontidão e renovamos a nossa fé. Isso é o credo. Aqui estamos falando do credo niceno-constantinopolitano, que é quase o mesmo. Em matéria de fé é o mesmo, só que o credo niceno-constantinopolitano parece mais completo nos detalhes do que ele fala, né? Então, com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, Jesus. Sem deixar de ser Deus, ele se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Isso é claro, né? Jesus, quando morre na cruz, ele atrai todos para si. A palavra fala isso. Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze, e todos os que eram picados pela serpente olhavam para a serpente de bronze e eram curados, assim Jesus foi levantado na cruz, sinal de salvação para toda a humanidade. Então o Verbo se fez carne para nos reconciliar com Deus. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. 1 João 4:9.
O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Todo texto bíblico que você encontra fundamentado no Catecismo da Igreja Católica, onde você pode ler com muita calma tudo isso, a missão de Jesus. Em tudo isso aqui, você vai vendo Jesus combatendo o inimigo, Jesus anunciando o reino e se preparando para Jerusalém. Toda a vida de Jesus é um caminho para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vai acontecer a Páscoa, lá em Jerusalém ele vai morrer e ressuscitar. Jerusalém é como se fosse a Aparecida do Norte, dia 12 de outubro, onde enche de gente, e devotos do Brasil inteiro vão à Aparecida no dia 12 de outubro, para pagar uma promessa, etc. Assim, o judeu deveria ir a Jerusalém ao menos uma vez ao ano, especialmente na festa da Páscoa. E Jesus e os apóstolos iam a Jerusalém, mas aquele ano ia ser diferente, porque lá em Jerusalém Jesus vai ser entregue. O que as pessoas faziam em Jerusalém? Elas ofereciam sacrifícios para agradecer a Deus, para pedir perdão, para pedir uma bênção, pedir uma graça. E o que ofereciam? Animais, um bezerro, um carneiro. Levava esses animais para o sacerdote, e esse animal era oferecido em sacrifício no templo em Jerusalém. Os mais pobres não tinham carneiros e bezerros. No quarto mistério gozoso, Nossa Senhora e São José vão ao templo apresentar o bebê Jesus ao velho Simeão e Ana. E eles levam o que para ser oferecido em sacrifício? Um casal de pombinhos, porque não tinha um carneiro, um touro, uma novilha, etc. e tal. Então eram sacrifícios de animais que se oferecia no templo. Mas esse ano seria diferente, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que vai ser oferecido em sacrifício em Jerusalém. Por isso, dali para frente, não se oferece mais sacrifícios, porque Ele é o sacrifício por excelência. Por isso que Ele fala: tomai e bebei, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, a partir de Jesus, os sacrifícios do Antigo Testamento são suprimidos. Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote, o altar e o cordeiro que se ofereceu por nós no altar da cruz em Jerusalém. Então, os evangelhos são escritos como uma constante caminhada até Jerusalém. E é em Jerusalém que acontece o mistério pascal, o que nós celebramos na Semana Santa. São João afirma: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Assim sendo, a igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. Estou falando muito rápido, está dando para acompanhar mais ou menos? Vão dormir, né, gente? Vocês são adultos já. Olha lá. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne. Jesus Cristo, o Senhor, que se fez homem para salvar o homem dos seus pecados. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A igreja teve que defender e clarificar essa verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam.
Então aqui vai ficar um pouquinho mais chato agora. Por quê? Heresia é tudo o que é falado que contraria a doutrina da igreja. Heresia é tudo o que se fala contrário ao que a igreja ensina. Então, se eu falo assim, Jesus não é Deus, eu sou um herege. Eu estou fora da comunhão da igreja. Se eu falar assim, a Virgem Maria teve mais filhos além de Jesus, eu estou sendo um herege. O Espírito Santo não é Deus, estou sendo um herege. O céu não existe, o inferno não existe, estou sendo um herege. Tudo que a igreja crê, a gente chama de dogma, dogma de fé. Jesus ressuscitou, é um dogma de fé. O Verbo se fez carne, é um dogma de fé. A Santíssima Trindade é um dogma de fé. E os dogmas de fé são todos baseados na Sagrada Escritura. Agora hoje nós temos tudo pronto no catecismo, nos livros. Essa é a nossa fé, está aqui. Lá no começo do cristianismo não era assim. Não havia tudo pronto como nós temos hoje. Então, quando os apóstolos começaram a anunciar o que eles receberam de Jesus, foram aparecendo as falsas doutrinas, as heresias. Então a igreja teve que defender e clarificar. Estão falando aí que Jesus não é Deus? Pois bem, essa é a nossa fé, está aqui, é isso aqui. O povo que ficava confuso tinha uma resposta da igreja. Estão falando aí que Jesus é Deus, mas não é homem. Está errado. Não, aqui fala que ele é homem, mas não é Deus. Não, está errado isso. A nossa fé é essa aqui, ó. Nem aquilo, nem aquilo. É isso aqui. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A partir daí, se as pessoas quisessem ir atrás das heresias, paciência. Mas a igreja orientou e está ali. E isso se deu nos concílios. Olha lá, as primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais do que a sua divindade. Docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. O que está escrito aqui? O docetismo gnóstico falava o quê? Que Jesus era somente Deus. Negaram a humanidade verdadeira de Cristo. Então falava o quê? Jesus era só Deus, não era homem. Se Jesus era só Deus, então a cruz foi um teatro. A cruz foi um faz de conta. Deus brincou que estava sofrendo. Então havia um grupo aqui, docetismo gnóstico, que negava a humanidade. A igreja afirma que ele é homem e Deus. Aqui está falando que ele é só homem. Aliás, que ele é só Deus. Ele é só Deus. Se ele é só Deus, então ele não se fez carne. E a igreja, desde os tempos apostólicos, insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. Então imagina vocês, sem internet, sem o que nós temos hoje, os apóstolos anunciando Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, um bebê lá em Belém, e agora aparece uma turma falando, isso é conversa fiada, ele é só Deus. Negava a humanidade de Jesus, tá? Então é isso que está dizendo aí. O docetismo gnóstico, não, Jesus é só Deus, negava a humanidade de Jesus. No século III, porém, a igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata
em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Ele é Deus igual ao Pai, igual ao Filho. Quando fala aqui, Jesus é Filho de Deus por natureza, quer dizer o quê? O Pai não é maior do que Jesus e o Espírito Santo. Não tem uma hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza e em dignidade. A única distinção do Pai para o Filho e para o Espírito Santo é a missão. O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que santifica. Agora, se eu falo que Jesus foi adotado, então ele não é Deus de Deus. Deus está aqui e adotou o Filho. Não, ele é Filho de Deus. A mesma natureza, em pessoas diferentes, que é o dogma da Santíssima Trindade. É claro que isso não é simples, né? Falando assim, mas que ao menos você saia daqui com uma base, uma ideia, né? Mesmo que você não saiba falar sobre isso, mas que você ao menos entenda que a igreja tem uma palavra sobre isso. Isso é dogma de fé, isso é doutrina, e isso está no catecismo, isso está na palavra. E de repente o ECC segunda etapa vai te motivar a buscar mais, a aprofundar isso. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, 325, foi o ano que aconteceu o concílio de Nicéia. Olha lá, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e condenou Ário. Ário foi um homem que tinha uma heresia chamada arianismo. Condenou Ário. Olha lá, Ário, o qual afirmava o quê? O Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente do Pai. Está entendendo? Não está, né? Mas não é para entender, pelo menos para se motivar. Olha aqui, Ário está falando que Jesus é diferente do Pai, é de outra substância. E a igreja está falando, não, Jesus é consubstancial, quer dizer, é da mesma substância, é Deus de Deus, não é algo diferente. Eu falei agora há pouco, não é uma hierarquia. Então a igreja católica, não tinha protestantismo aqui. A igreja católica teve que pular miúdo para defender a fé, para discernir o que é doutrina, o que é heresia, porque a igreja recebeu de Jesus a missão de guardar o que a gente chama de depósito da fé. Imaginem vocês que nessa época aqui, eu não sei falar quem era, né? Em 325 havia um Papa, e esse Papa estava aqui defendendo a fé que o primeiro Papa, Pedro, já defendia. E a mesma fé que esse povo lutou aí, o Papa Francisco mantém e defende hoje aqui. A mesma fé. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Então aqui já é diferente. O docetismo lá gnóstico falava de Jesus que era só homem. Nestoriano aqui, Nestor, já está falando que é só Deus. Diante dessa heresia, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. Trocando em miúdos, está defendendo a heresia, combatendo a heresia nestoriana. O gnosticismo, docetismo gnóstico falava é só homem. Nestor, não, é só Deus. E aqui está na nossa igreja os bispos. São Cirilo de Alexandria foi o bispo
defendendo a fé, clarificando a fé. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito, senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde a sua concepção. Então hoje, eu não posso também falar contrário a isso. Eu não posso falar hoje que Jesus é só Deus, que Ele é só homem. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Está acabando. Agora aqui a gente acaba trombando em nossa história. Olha lá. O Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeiramente mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu ser. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que Ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual na sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Vamos tentar explicar um pouquinho. Diante disso que foi falado, que Jesus é Deus e Jesus é homem, a igreja entrou aqui em outro dogma de fé, que é a maternidade divina. Existem 4 dogmas marianos. 4. Vamos ver se eu lembro. A maternidade divina, que é esse aqui: Maria é mãe de Deus. O dogma da virgindade perpétua: Maria foi virgem antes, durante e após o parto. O dogma da assunção: Maria foi assunta ao céu. E o dogma da Imaculada Conceição: ela concebeu sem a mancha do pecado. 4 dogmas marianos. E em 431, no Concílio de Éfeso, a Igreja Católica fez essa afirmação: Maria é mãe de Deus. Se você prestou atenção um pouquinho só em tudo que foi dito, que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e que esse verbo, essa palavra, se fez carne no seio da Virgem Maria, não é difícil entender que Jesus é filho, é Deus, filho de Maria. Então a oração da Ave Maria, Santa Maria, mãe de Deus, não tem nada de errado. Agora, Maria, mãe de Deus, não igual você é mãe do seu filho, porque o seu filho não existia antes de você. O seu filho passou a existir depois de você. Claro, você casou e vocês ficaram grávidos e veio o filho. O seu filho não existia, passou a existir depois da concepção. Agora Jesus, ele já existia. Por quê? Ele é Deus, e Deus é Deus desde sempre. Então Jesus não era assim. Jesus não existe. Maria ficou grávida, ele passou a existir. Não, ele já existia. Nessa terra ele veio morar entre nós, nascido de Maria. Então nessa terra Maria foi mãe de Deus. Está entendendo? Por que essa confusão, padre? Lá no céu você pergunta para Deus. Deus fez assim. Por que Jesus já não veio adulto? Por que Jesus já não nasceu? Deus quis entrar na história da humanidade da mesma forma que nós nascemos. Um bebezinho no ventre de Nossa Senhora. A palavra fala: Jesus foi homem semelhante a nós em tudo menos o pecado. Fez cocô, fez xixi, mamou, teve dorzinha, a mãe cuidou, amamentou, tudo normal. Teve que ser cuidado, protegido, igual você faz com o seu filhinho bebezinho, a Virgem Maria fez com Jesus. Então a igreja afirmou lá em 431 esse dogma de fé, porque o dogma Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, acaba puxando esse dogma aqui.
Maria é mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus e ele foi filho da Virgem Maria aqui na terra, a Virgem Maria foi mãe de Deus. Não tem como fugir disso. Nós é que às vezes não entendemos as coisas. Outro concílio. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir. É a mesma coisa que eu já falei, né? Só estou citando mais um concílio. Quer dizer o quê? Que Jesus, ele é Deus. Então a natureza humana não estava presente nele. É aquilo que já foi falado. Então, diante disso, confrontado com esta heresia de novo, esse assunto, em 451, outro concílio, o quarto concílio ecumênico em Calcedônia, confessou. Eu vou ler devagarzinho, que a gente talvez entenda melhor. Atenção! Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Olha, isso aqui, que parece um bicho de sete cabeças, nos faz pensar uma coisa. 451. Então, nós estamos falando de séculos. O que Éfeso, o que Constantinopla, o que Nicéia, Calcedônia, o que um afirmou, o outro sustentou. Mesmo com tanta heresia, tanto bombardeio, tanta confusão, a Igreja Católica, assistida pelo Espírito Santo, foi firme na mesma fé que Pedro, Tiago, João, André, etc., já vinham professando. Então não houve contradição. Nicéia falou isso, Constantinopla desmentiu, Éfeso não sei o que, não. Todos os concílios foram costurando, juntando, fechando o que o outro havia ensinado. Dá para aguentar mais um pouquinho, né, gente? Não deixa a mulher encostar no seu ombro, ela dorme. Agora uma coisa, aqui vocês colocam a plaquinha também, quando estava falando tempo, agora não vai dar? Então aqui, uma coisa importante que vale a pena frisar para você. Os evangélicos, para eles é só a Escritura. O que está escrito na Bíblia é isso e pronto. Não tem conversa. Para nós não. Para nós é a Escritura, a tradição e o magistério. O que é o magistério da igreja? É isso aqui. A Igreja Católica hoje não pode ficar bitolada na Escritura e deixar de levar em conta o que os padres da igreja viveram lá atrás. O que o Papa Francisco
princípio ensina hoje, daqui 500 anos vai ser batido na tecla. O Papa que falava da misericórdia, o que João Paulo II falou, o que Bento XVI falou, o que Paulo VI falou. O Papa Paulo VI foi canonizado agora, domingo passado, se não me engano. O Papa João XXIII foi quem convocou o Vaticano II, que foi um concílio. Então, o magistério da igreja foram os papas, os bispos que defenderam a fé, teologicamente falando, argumentando, combatendo, defendendo. O que esses homens fizeram para preservar a fé lá nos primórdios, isso é base para nós, é doutrina, é o magistério, é o ensinamento da igreja. O Papa Francisco está desde o dia 3 até domingo, agora dia 28, no sínodo dos bispos sobre a juventude em Roma. Desse sínodo virá um documento. Então não dá para a gente jogar isso no lixo. Quem vai trabalhar com o jovem daqui 200 anos vai ter um documento na mão, que o Papa Francisco, com os bispos lá em 2018, escreveram isso aqui, defenderam isso aqui, condenaram aquilo ali. Isso é o magistério da igreja. Então, para você saber disso, não é conversa para poder dormir, é uma história de doutrina, ensinamento. Vamos lá. A igreja confessa sim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez carne, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Olha que frase bonita, né? Frase bonita. Verdadeiramente Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aí a parte final, o mistério pascal da cruz, da ressurreição, está no centro da boa nova, que os apóstolos e a igreja, na continuidade deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo. Então, nessa história toda, Jesus combateu Satanás, anunciou o reino de Deus e na cruz viveu a Páscoa. Toda a nossa fé gira em torno da Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Dentro do ano litúrgico, que começa no primeiro domingo do Advento e vai até a festa de Cristo Rei, tudo que se celebra gira em torno da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou. Então, lá na Semana Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo à noite, isso é o tríduo pascal. Isso é paixão, morte e ressurreição do Senhor. E o que a Páscoa é dentro do ano, o domingo é dentro da semana. Todo domingo é dia do Senhor, porque na manhã do domingo veio a notícia que o Senhor estava vivo, ressuscitou, ressurgiu, aleluia. Isso é Páscoa, o cumprimento máximo da missão de Jesus. E é claro que mais uma vez o inimigo é vencido, porque a palavra fala: o que em Adão nós perdemos, em Jesus nós recuperamos. O que em Eva nós perdemos, em Maria nós recuperamos. Isso é bonito. Essa é a nossa fé, que nós precisamos conhecer mais. A morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que reconduz o homem à comunhão com Deus, o reconciliando com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então eu penso que o casal que fez o TCC, agora segunda etapa, tem que sair daqui mais maduro na fé,
sabe? Invistam na fé de vocês. Comprem o catecismo da igreja. Tenham uma Bíblia em casa. Uma Bíblia custa R$20, R$30. Um catecismo desse custa R$50. Sabe? Acompanhe a Canção Nova, acompanhe o Padre Paulo Ricardo, acompanhe o professor Felipe Aquino. Quanta coisa você pode ir buscando. Vai lá na livraria católica, compra lá um livro que fala perguntas que os católicos se fazem. Por que sou católico? Tenha isso na sua mão. Uma vez por semana, lê um pouquinho disso. Vai estudando, vai grifando, vai riscando a sua Bíblia. Tudo que fala de Maria, grifa de azulzinho na Bíblia. O que fala da igreja, grifa de vermelho. Sabe? Tenha a sua Bíblia. Vai ter uma segunda etapa, pega a Bíblia e vai. Vai ter um acampamento, pega a Bíblia da mulher e vai. Vai ter um retiro da renovação carismática, pega a Bíblia do filho e vai. Não, tenha a sua. Cada vez que você usa, você risca, você grifa, você faz um negocinho, é sua, algo particular, é seu. Não vai ficar usando a Bíblia do seu filho, da sua filha, da nora, do genro, não. Tem a sua. Que depois de um tempo, certas passagens, você já sabe onde é. Mancha de dedo, suja, não tem importância. Mas é um livro familiar. A palavra de Deus. É claro que um casal do ECC, a essa altura do campeonato, não se perde mais missa. Se você não vai à missa na semana, tudo bem. Agora, domingo, ainda está errado. Padre, eu vou à missa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fim de semana não dá. Está tudo errado. Não vai a semana inteira, vai só domingo, aí está certo. Padre, eu vou quarta e domingo. Ótimo. Eu viajo e muitas vezes não consigo ir à missa domingo. Tudo bem. Se é motivo justo, está viajando, é caminhoneiro, está na estrada, não dá, pronto, Deus sabe. Agora faltar a missa porque choveu, isso não é coisa para você. Você não é mais uma criancinha na fé, um católico bobinho que não sabe nada. Você já é uma pessoa, no mínimo, jovem na fé. Não se perde missa. Quantas missas tem em Paranavaí, sábado à noite, domingo, gente? Mais de 30 na cidade de Paranavaí. Missa cedo, missa no meio da manhã, missa à noite, missa no final da tarde. O padre é velho, o padre é novo, o padre está doente, o padre é gago. Não interessa, Jesus está lá. O sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, está lá. E por trás de cada casal aqui tem os filhos que estão seguindo os passos dos pais. Esse sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Já falei isso no começo, né? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, quando eu vou à missa, é como se fosse lá na época de Jesus, tá? A pessoa vai ao templo oferecer um sacrifício. E a pessoa levava um animalzinho, um bichinho, e era imolado lá e oferecia o sacrifício. Só que você vai à missa, não leva nada, porque o sacrifício é Jesus, o Cordeiro de Deus, que vai ser imolado no altar. O que acontece no altar é o que aconteceu no alto da cruz. Aí tem uma frase bem difícil assim: no sacrifício da cruz aconteceu um sacrifício cruento, o sangue do Senhor, a carne, enfim, tudo aquilo lá. E no altar da cruz é um sacrifício incruento, onde não se tem o derramamento do sangue, etc. e tal, né? Na Eucaristia hoje. Mas quando o católico precisava conhecer um pouco mais isso, indo mais à missa, rezar mais um terço, como que eu vou dar catequese na paróquia, como que eu vou falar com os noivos na paróquia, o que eu vou falar com meu filho, se meu filho falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Padre, pai,
na escola que Jesus não é Deus. Meu coleguinha falou lá que Nossa Senhora teve mais filhos. Meu coleguinha falou lá que aquele pão e vinho não é corpo de Cristo coisa nenhuma. Sabe? Meu coleguinha falou lá que não existe isso de confessar com o padre. Não sei quem falou que não precisa ir para a igreja para rezar. Reza em casa que Deus escuta. Eduque os seus filhos para o céu. Eu dizia semana passada, os pais se orgulham porque os filhos são inteligentíssimos. Padre, meu filho sabe tudo de internet. Meu filho sabe tudo do WhatsApp, do Facebook, ele fuça lá, entende tudo. Padre, meu filho é o melhor na escola, olha as notas dele. Entende tudo de carro, de moto, de videogame. Meu filho é o máximo. Ótimo. O que o seu filho sabe de Jesus Cristo? O que o seu filho sabe de Eucaristia, de confissão de Nossa Senhora, dos 10 mandamentos, dos 5 mandamentos? Tudo bem que o seu filho seja inteligentíssimo em todas as áreas, mas a fé, se está ficando para trás, o assunto de fé, aí você tem responsabilidade. Então voltem amanhã, participem dessa segunda etapa, saiam daqui mais apaixonados, amando a igreja, amando Jesus, amando o Papa, a nossa doutrina, sedentos de Deus. Tenham o terço na mão de vocês. Eu vou perguntar, mas você não responde não. Quando foi que vocês rezaram o terço a última vez? O terço é um desse aqui, ó. O rosário são 3. Eu, graças a Deus, tenho rezado o rosário todo santo dia. E não é assim, o padre não faz nada. Ele senta lá e reza o rosário o dia inteiro. É vocação. Às vezes estou tomando banho rezando a Ave Maria, não dá tempo de rezar os 4 no dia. E quando você reza o rosário, você está rezando o quê? Tudo isso aí. Tudo isso aí. O primeiro mistério, o anjo anunciou Maria, é bíblico. O segundo, Maria visitou Isabel, é bíblico. O terceiro, Jesus nasceu, é bíblico. O quarto, Jesus é levado ao templo e apresentado lá, é bíblico. O quinto, Jesus de 12 anos se perde de José e Maria no templo, é bíblico. Mistérios gozosos. Mistério da luz, batismo de Jesus no Jordão, bíblico. Segundo, Caná da Galileia, lá na água e vinho, é bíblico. Terceiro, Jesus anuncia o reino de Deus e chama as pessoas à conversão, é bíblico. Quarto, transfiguração do Senhor, bíblico. Quinto, instituição da Eucaristia, bíblico. Outro terço, os dolorosos, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, bíblico. A flagelação do Senhor, coroação de espinhos, carregando a cruz, crucificação e morte, tudo bíblico. Gloriosos, a ressurreição, a ascensão, o Pentecostes, a assunção de Nossa Senhora e a coroação de Nossa Senhora, tudo bíblico. A primeira parte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O anjo Gabriel falou para Maria, é bíblico. A segunda parte, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isabel falou para Maria, é bíblico. Santa Maria, Mãe de Deus. Se Jesus é Deus e ela é mãe dele, é bíblico. O Pai Nosso é bíblico. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é Deus unitrino, bíblico. E como assim não reza o terço? Porque cansa, porque dá sono, porque dá preguiça, porque dá tudo. A oração do Santo Terço salva a família, santifica a família. Muitos problemas seriam resolvidos se a gente rezasse mais e discutisse